Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça de Deus, está tudo bem. E eu espero que com vocês também esteja tudo bem, viu? Conforme eu havia falado para vocês, quando saísse o resultado do meu teste, né? Para ver se eu tive Covid, graças a Deus saiu e deu negativo, viu? Muito obrigada pela força de vocês, muitos oraram, né? E com a graça de Deus, tudo está bem, viu? As coisas devemos continuar com os cuidados, né? O isolamento, para não fazer muito aglomeramento, né, de pessoas. A vida continua. Então, como vocês já viram aí, mais um estudo. Desta vez, fomos chamados para adorar. Na minha leitura diária, lendo o livro de Esdras, já concluí, já estou no livro de Neemias. E eu senti esse desejo de fazer, eu vi aquele povo com a ânsia desejosos de adorar, certo? Então, vocês vejam que lá no livro do Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, eles viviam em comunhão perfeita ali, adoração, viviam lado a lado com o Senhor. A Bíblia fala que ele passeava no jardim ao final da tarde e Adão e Eva já haviam pecado e se esconderam porque perceberam que estavam despidos, né? E Deus ali os chamou. Então aquela comunhão que eles tinham lado a lado com o Senhor foi cortada por causa do pecado, né? Mas o homem continuou nessa busca, nesse anseio de buscar adorar o seu Criador. E a gente vê no capítulo 4 de Gênesis, quando nasceu Enos, o filho de Sete, né? Diz que os homens, foi naquele tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Em Isaías, né, diz que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor, que por ele espera, né? Deus opera a favor de todo aquele que nele espera. No livro de Daniel, né, diz assim, olha, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Aleluia. Quando nós realmente buscamos o Senhor de todo o coração, né? Queremos compreender, entender as Escrituras, né? Conhecer a vontade dele, nos humilhamos perante ele, né? Ele ouve as nossas palavras e ele responde às nossas orações, né? Jesus, ele com certeza é o nosso maior exemplo de homem aqui na terra, de que vivia em oração e intercedia por todos nós. Cada ato, cada ação que Jesus ia fazer, havia uma preparação, havia um jejum, havia uma adoração, havia uma oração, havia uma busca de respostas àquele que tudo sabe, nele, aleluia. Ele intercede ali em João capítulo 17, versículo 19 e 20, ele diz, Pai, não vos peço não somente por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim. Então, eu e você, Jesus já intercedia por nós, não é uma maravilha, né? Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que ele envia anjos para servir àqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia. Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa. Acampar é fazer morada em volta daqueles que temem a Deus e os livra. Não é uma maravilha, né? Então,
Vamos lá, eu vou ler aqui o resumo que eu fiz do livro de Esdras, tá? Me chamou muita atenção esse desejo do povo de adorar o Senhor. Aleluia. Deus levantou o rei Ciro da Pérsia para que cumprisse a sua palavra. Ele havia dito, usou o profeta Jeremias, que o povo de Israel ia ficar apenas 70 anos em cativeiro, né? Ali na Babilônia. E os 70 anos haviam se cumprido e havia chegado o tempo do povo voltar para a terra de Canaã. Aleluia, glória a Deus. O rei Ciro, além de libertar os judeus, tirou todos os utensílios que pertenciam à casa do Senhor, que haviam sido levados por Nabucodonosor e que tinham sido colocados na casa de seus deuses, e os entregou aos judeus para que levassem de volta para Jerusalém. Aleluia. A ordem foi dada pelo rei Ciro, mas quem levantou para fazer a obra foi Deus. Os chefes das casas paternas de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, todos aqueles cujo espírito Deus despertara, para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. E todos os vizinhos os ajudaram, os vizinhos. Olha como é bom a gente manter uma boa vizinhança, né? Ser agradável com os vizinhos, respeitar os vizinhos, não é verdade? Mas tudo isso foi Deus que fez a obra. Foi Deus quem levantou todo esse povo, né? E levantou todos os vizinhos para os ajudarem com utensílios de prata, com ouro, com bens, com animais e com coisas preciosas. Tudo se ofereceu voluntariamente. Ainda ontem foi comemorado o dia do voluntário, né? É uma bênção a pessoa que é voluntário, porque ele faz tudo com prazer e alegria. Ele não espera receber nada em troca, né? Isso é um dom, viu, gente? Quando Deus está em nosso meio, tudo acontece naturalmente e com muita alegria. O capítulo 2 do livro de Esdras mostra, ele lista o nome daqueles que voltaram para Jerusalém com Zorobabel, cada um para a sua cidade. No 7º mês, depois que eles já estavam lá, cada um na sua cidade, o povo se ajuntou na cidade de Jerusalém para dar início ao trabalho para o qual voltaram, para o qual vieram fazer. Eles vieram para reconstruir o templo do Senhor. E sabem qual foi a primeira atitude deles? A primeira atitude deles foi levantar o altar que havia sido destruído. O altar é levantado para oferecerem sobre eles holocaustos, sacrifícios, invocar o nome do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus, e também para celebrarem as festas fixas do Senhor. O Senhor havia dito para eles, para em determinado tempo, em determinado momento, celebrarem festas fixas entre todas as gerações, né? E também para oferecer ofertas voluntárias ao Senhor. 2 anos havia se passado e ali, depois de reconstruírem o altar, eles se reuniram para lançar os alicerces do templo do Senhor. Os que vieram do cativeiro deram início à obra e constituíram os levitas de 20 anos para cima para superintenderem a obra da casa do Senhor. Quando os alicerces do templo foram lançados, os sacerdotes com trombetas e os levitas com símbolos, para louvarem ao Senhor, cantavam dando graças ao Senhor. Os idosos que tinham visto o primeiro templo choraram em altas vozes e muitos gritaram de alegria e o povo bradava em altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Gente, sempre foi assim. Toda vez que o povo de Deus se levanta para obedecer a ordem do Senhor, seja uma pessoa, seja um grupo, seja uma cidade,
O inimigo, ele não fica satisfeito. Ele quer a todo custo impedir, atrapalhar, impedir para que o povo execute aquela obra. Ele não estava satisfeito. E ali levanta os samaritanos para acusarem os judeus. Então, os samaritanos acusa-os, chamando-a de cidade rebelde, malvada cidade, que eles não iriam pagar tributos, nem impostos, nem pedágios, danificando assim a fazenda dos reis. E pedem ao rei Artaxerxes da Pérsia que impeça a reconstrução. Então, a obra é proibida até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Eles nem sequer investigaram o porquê eles estavam querendo, apenas aceitaram ou ouviram a acusação, mas não procuraram saber o porquê aos judeus, né? Porque eles estavam ali reconstruindo aquela cidade, né? Aquele templo, né? E ali Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias e profetiza para o povo voltar a continuação a edificar a casa de Deus em Jerusalém. E o povo retorna à construção com os profetas que os ajudavam. Os profetas ficaram ali constantemente ao lado deles, né? Os ajudando. E novamente, os inimigos se levantam para tentar impedir a obra. Eles viram que a obra já estava crescendo e eles não queriam. E ficaram com inveja e quiseram a todo custo impedir novamente. Desta vez, Tatenai, o governador da província que ficava a oeste do rio, vieram e perguntaram para os judeus: quem vos deu ordem para edificar esta casa? Quais os nomes dos homens que constroem este edifício? Eles escrevem uma carta, pedem ao rei Dario para verificar nos arquivos o que o rei Ciro havia decretado. E o rei Dario, depois de verificar, ordena que a reconstrução, que a edificação do templo continue. Aleluia! A reconstrução do templo acabou no 3º dia do mês de Adar, em 516 a.C., no 6º ano do reinado do rei Dario. Eles agradeceram a Deus, puseram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nas suas turmas para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme está escrito no livro de Moisés. Após a reconstrução do altar, após o término da reconstrução do templo, agora Esdras, enviado pelo rei Artaxerxes, vem para Jerusalém com o 2º grupo de judeus. Esdras, ele era um escriba hábil na lei de Moisés. A mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. E o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira, inclusive uma carta dizendo ser enviado pelo rei Artaxerxes que ele não deveria ser impedido por ninguém acerca do que ele iria fazer em Jerusalém. Glória a Deus. Olha a bênção quando Deus está no negócio, né? Como é bom quando nós confiamos, entregamos os nossos planos ao Senhor, não é verdade? Esdras, ele faz um jejum com os seus que vieram com ele, pedindo ao Senhor caminho seguro, para livrá-los de todo o mal. Esdras não quis pedir a escolta de soldado para os defenderem do inimigo pelo caminho, porque haviam dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos os que o deixam. Deus honra a fé dos seus servos. Aleluia. Esdras veio com a missão de listar a linhagem dos que voltaram na primeira e na segunda remessa. Listar os levitas para ajudá-lo na adoração. E já estava havendo sacrifícios constantemente pela manhã e à tarde e adoração ao Senhor. Contar o tesouro que trouxeram. Grande foi o tesouro que pertencia
ao templo do Senhor, fora as doações que foram dadas, né? Ele veio com a missão de aconselhar o povo a confessar seus pecados e orar pela presença de Deus constantemente. Pedir orientação sempre e direção do Senhor. Grande responsabilidade. Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Louvado seja Deus. A mensagem deste livro é para mostrar o poder da palavra de Deus na vida de todo aquele que nele crê. Aleluia, aleluia. Gente, é uma maravilha se você for ler todo o livro de Esdras. É pequeno, gente, e você fica maravilhado. O povo estava, ninguém era obrigado, vinha por obrigação, não. O povo estava faminto, estava desejosos, queriam se alimentar da palavra de Deus, estavam com muita fome, com muita sede, e Deus satisfez, aleluia. É muito importante nós buscarmos ao Senhor tudo aquilo que nós queremos. Eu tenho falado aqui para vocês, confie ao Senhor, peçam a Ele, peçam crendo sem duvidar, porque o apóstolo Tiago, o pastor Tiago falou, se você duvidar, é como a onda do mar, ela vem e volta, não sai do lugar, mas peça crendo, com fé. E como é que você vai ter fé? Aqui, ó, na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não apenas escute, mas se você sabe ler, leia. Não sabe ler? Aprenda a ler. Meu pai, ele tinha muito desejo de ler. E ele disse que encontrou uma Bíblia na casa de uma tia de minha mãe. E ali, ele comprou uma cartilha do ABC. Uma professora estava de férias. Ele pediu aquela professora para ensiná-lo as primeiras letras. Em um mês, gente, as orientações que meu pai recebeu na cartilha do ABC. E depois ele disse que aprendeu a ler a palavra de Deus. É uma bênção, né? Então, graças a Deus por mais esta reflexão, não é? Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.